Quem é que vai ministrar hoje a palavra aí? O pregador está na casa, ó. Vamos ver. Com a santa paz do Senhor Jesus. Soberano amado Deus, Pai santo e justo, Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor, apresentando, Pai, em Tuas mãos a vida de Teu filho, Pai, de Teu servo, Pai. Usa, meu Pai, este vaso, Senhor, derrama de azeite nesta noite, Senhor. Pai, que o Senhor venha usar tremendamente, Pai, trazer uma palavra para a Tua igreja, Senhor. Eu não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, Pai, a necessidade de cada um aqui nesta noite, Senhor. Prepara o nosso coração e nossos ouvidos, que nós venhamos ficar atentos à Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, a igreja da Pai do Senhor, amém? Como que a palavra de Deus ela vem confirmando, né? Vocês estão bem? Ela vem confirmando, ela vem falando, sopra o seu espírito. Tu és, eu sou, eu vou lá, sou como um espelho que reflete a sua imagem em mim. A palavra inicial vem falando do fruto da figueira que poderia ter saído e não saiu. Jesus vai e amaldiçoa a figueira. Então vai se encaixando, né? A menina vinha aqui trazendo sobre milagres, ressurreição. Aí o Júnior vem falando sobre escudo, proteção. Mas eu gostaria de deixar para vocês o livro de Atos, capítulo 9. Você em breve, amém? O tempo é bem escasso. Sempre a gente tem um hábito de louvar, né? Hoje a gente está quebrando um pouco esse protocolo. Poucos aqui viram hoje a pregar, né? Tem dois tipos de pregação. Na rua, é uma forma, mas é o mesmo Deus. Aqui, é de outra forma, mas com o mesmo Deus. Você está aí, você está dormindo, o que está acontecendo? O meu está forte, estão bem? O mesmo, porque é o mesmo Deus que vem confirmando essa palavra. Amém? Eu orei por esse dia aí e fiquei lá na caverna lá, só me alimentando. Senhor, é essa mensagem? Não é? Deus fala comigo, me chama de neguiana aqui. Com você eu falo pouco. Já fala que é ela. Um dia você vai ver. Fique atento. Porque num dia, deixa eu te usar. E a Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, todo mundo achou? De versículo 36, vai mencionar a história de uma menina chamada Tabita, onde a qual tem outro nome, que pode também ser chamada de Dorcas. Atos capítulo 9, versículo 36, amém? Todo mundo achou? Se o irmão puder colocar ali, o pessoal, já. Vamos lá. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Vamos lá de novo? E havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Feche suas Bíblias e dá uma salva de palmas para o Senhor. Mas é possível. Amém? Mãe orando a oração do irmão, foi uma bênção, hein? O pastor não soube nem guardar segredo, você pegou no mar, está ligeiro. Vou fazer uma oração, amém? Senhor, meu Deus, eterno Pai, eu peço nessa oração que o Senhor tire o comichão do ouvido das pessoas. E que não seja eu, a minha pessoa falando, mas a sua pessoa falando em mim. E que a sua palavra venha como uma flecha, adentrando na alma e no espírito. Porque de mim nada tenho para oferecer. Me desvazio de todo o meu ser, para que o Senhor, dentro de mim, permaneça na sua igreja. Amém? Aqui vem falando de importância. Aqui vai falar de importância, de milagres, e vai falando de dons e habilidade. Qual? Importância, milagres, habilidade e dons. Por que importância? Alguém já ouviu falar sobre essa menina? Quem já leu essa mensagem? Se leu, passou despercebido. A Bíblia fala que ela é uma das únicas discípulas mulher citada na Bíblia. Discípula.
Então imagino eu que no momento que Jesus estava lá dando o sermão da montanha, ela estava ali no pé. Que a Bíblia fala que as mulheres e ela estava ali. Porque ela era discípula. Ela é aquela que servia. E ela vai para uma cidade onde a qual havia órfãos e viúvas. Fala comigo, órfãos, viúvas, pessoas necessitadas, pessoas que precisavam de ser acolhidas. E ela tinha esse dom de acolher as pessoas. Daí você fala, como assim, irmão Márcio? Eu falei dons, habilidades e que mais? Milagre. Não é isso? Ela acolhia essas crianças que ficaram órfãs, essas mulheres que precisavam do seu esposo do seu lado e eram viúvas. E a Bíblia fala que essa menina, por um certo tempo, ela fica doente de uma enfermidade mortal da carne. E hoje foi falado de quem? Do rei Ezequias, não é isso? Então adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. E Ezequias esperou Isaías virar as costas e orou ao Senhor amargamente, pedindo: Senhor, se eu tenho crédito, me dê mais uma oportunidade. Só que essa menina, é interessante que ele tinha crédito, mas ela tinha mais do que crédito. Ela tinha frutos. Fala aí pro seu irmão, você tem fruto? Fruto é muito mais importante do que só crédito. O crédito é que nem no banco. Você vai lá depositando, mas uma hora você vai ter que usar aquilo ali, não vai? Agora o fruto não. O fruto, você tem uma semente, planta ali e vai fazendo outros frutos. Olha aí. Vem da panificadora do Senhor agora, está aí. Não tá? Tem esboço, vai vir direto. Qual foi minha oração? Como uma frecha. E ela tinha bons frutos. E a Bíblia vai mencionar que Pedro está numa cidade próxima. Pedro, ele está em meio à mão na massa. Pedro não é mais o Pedro que negou Jesus 3 vezes. Não é mais o Pedro que cortou a orelha de Malcom, intervindo nos sonhos de Malcom dele ser um sacerdote. Aqui é aquele Pedro que Jesus falou: tu me ama, Pedro, eu amo. Então apacenta minhas ovelhas. Jesus, ele não vê como vê o homem. Quando Jesus nos chamou, ele chamou primeiro pelo seu nome. Você estava prostrado. Pedro estava pescando. No originário, a palavra Pedro significa pedra. Homem de coração duro, atitudes duras, bruto. Ele era bruto. E Jesus vai e chama ele e fala, em uma ocasião: tu me ama mesmo, Pedro? Eu amo o Senhor. Tu sabe que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Para quê? Para sair na transição de crente que somos para se tornar um discípulo. E quando Pedro entende isso, ele começa a pregar, e uma só mensagem que ele trouxe para a igreja, 3.000 almas se aceitaram ao Senhor. Mas houve um ordenato aí, né? Primeiro, né? Houve uma série de situações. Primeiro, ele foi batizado com o Espírito de Deus, para selar, para confirmar. E nessa passagem, um pouco adiante, Pedro, ele está numa cidade fazendo sinais, prodígios de maravilhas. Ele está na casa de quem? Vamos ver quem lê a Bíblia aqui. Na casa de Enéas. Enéas, 8 anos, estava paralítico. E Pedro estava ali fazendo sinais que um discípulo tem que ter. Um dos sinais que um discípulo, um apóstolo tem que ter é milagres, dom de maravilhas. E essa menina, ela chega a adoecer. E a Bíblia fala que Pedro, ele foi chamado para chegar nessa cidade, embora uma missão. Por quê? Os discípulos de Jesus sentiram a ausência de Dorcas. Olha para o seu irmão, você sente a ausência? Desse jeito aí, seu irmão vai dormir no seu ombro. Você sente a ausência? Olha seu irmão dele aí. De ver seu irmão novamente na presença do Senhor nesta noite? Você sente a ausência do irmão Daniel, você sente a ausência do irmão Samuel, você sente a ausência dos santos? Está na presença de Deus novamente?
Porque uma vez produziu frutos de vida. E mandam chamar Pedro. 2 varões foram destinados para ir até essa cidade onde Pedro estava, na casa de Enéas. Porque Dorcas já havia morrido. Dorcas no hebraico significa gazela, animal de pescoço longo. E quando ela morre, colocam o corpo dela num quarto alto. A Bíblia fala disso. Olha aí, tem uma revelação aí. Deus coloca no quarto alto. Deus vem, a providência vem da onde? E você tem que estar embaixo, nos pés do Senhor. E o mais engraçado de tudo isso, que o certo era enterrá-la, não era isso? O costume normal era enterrá-la. Não era o certo, mas a pessoa falece sem enterrar a pessoa. Mas tem uma chave aí na revelação. Antes de colocar ela em um quarto alto, eles lavam o corpo. A Bíblia fala que Jesus, ele é a fonte de águas. Por que lavar o corpo? Porque o corpo estava dessecado, porque ela estava nos dias da sua enfermidade. Então ela foi perdendo peso. Mas mesmo embora ela perdendo peso, a Bíblia nos relata que ela fazia túnicas e vestidos. Não falei no início da mensagem que ela tinha um dom e tinha habilidade. Ela fazia túnicas e vestidos, não para vender, mas sim para doar. Isso é uma nova revelação que Deus está me passando agora. Que quando você se doa voluntariamente, você ajuda tesouro nos céus. E Pedro é chamado. Pedro é chamado. E ele imediatamente ele vai. Ele vai porque o espírito de Pedro estava testificando com aqueles 2 varões que foram chamar ele. Na época tinha internet? Sim ou não? Não. Tinha WhatsApp? Não. Onde você tem um contato do irmão e você vai daqui e fala com ele rapidinho. Mas tinha o Espírito de Deus que está aqui também nesta noite. Que falou no coração de Pedro: Pedro, pode ir que esse é meu. A minha filha, ela está dormindo. E me convém que você vá, como você fez com Enéas, de trazer ele, dele andar. Também eu vou trazer a ressurreição da igreja. Nós precisamos de Dorcas no século 21, ressuscitadas. Dorcas, onde a qual tem uma importância na igreja. Olha a importância na igreja, porque ela era importante tanto na cidade, quanto também na igreja. Às vezes você deve estar se pensando: qual a importância que eu tenho na igreja? Eu não canto, eu não prego, eu não evangelizo, mas no escondido você traz o copo do pastor. Olha aí. No escondido, a água cai ali, você passa o pano. No escondido, você ali na porta consegue chegar na pessoa e falar que importância você tem, e estou feliz em ver você aqui. Tudo isso onde os olhos humanos não conseguem, e você sente esse prazer em fazer. Isso é para poucos. Isso são para poucos. Por quê? Você acredita que tem pessoas que ficam incomodadas em ver sua gravata torta, e ela vai lá arrumar você: ô irmão, que é isso aí? Tá, estilo machista. Não, para com essa machista. Isso aí é zelo, irmão. Isso é um dom, sabia? O dom de cuidar, de zelar. É ou não é? Isso é um dom. E Dorcas, ela tinha esse dom, ela tinha esse chamado de tirar todo o tempo que ela tinha para ela, para poder ter o propósito. O que a Bíblia fala nos 10 mandamentos? Ele se resume em quantos? 2. Em 2. O segundo é: amar o próximo como a ti, sem querer nada em troca. E o interessante é que mesmo ela doente, ela não parava de produzir. Porque ela entende o quê? Ela entendia o quê? Que eu devo produzir. Eu devo dar o meu melhor. A enfermidade não pode ser um empecilho para mim parar de fazer a obra que Deus colocou em minhas mãos. Nós temos que ter esse desejo. Temos que continuar e persistir nesse desejo de fazer
a obra de Deus dentro de templo e fora de templo. E esses dois homens, eu posso trazer uma revelação através dessa palavra, sem agredir o texto e o contexto, que eles são essas pessoas que também em secreto vão até aqueles que estão parados, que estão se sentindo inúteis, que uma vez deixaram de servir ao Senhor. Muitas das vezes, os pastores estão aqui, tem outros pastores e outros ministérios, que não estão vendo o que você tem que ver. E se Deus deu o dom de você ver o problema do próximo, e você pode ajudar, não precisa chamar o pastor, vá. Porque a Bíblia diz assim: chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Muitas das vezes você vai chegando lá e essa pessoa vai por 1000 desculpas, vai ou não vai? Está longe agora a igreja, eu não tenho roupa adequada, não tenho um carro para me buscar. Mas aí quando você vai com a moça e fala: irmão, eu estou vindo hoje, na quinta eu quero você lá. Você vai mover os céus e montanhas para arrumar roupa, para arrumar macarona e depois vai lanchar com essa pessoa. Porque você vai cuidar, você vai zelar. Nem tudo é os pastores, é ou não é? Hã? Tem coisas que os pastores estão vendo, tem coisa que é nós que estamos vendo e nós temos que fazer. Ah, não é comigo não, irmão Márcio, isso aí é para você. Então joga para mim. O irmão Ivan trabalhou comigo na rua e ele falou assim: por que você não pega na igreja? Eu vejo você cantar, vejo você... Eu falei: irmão, tudo tem seu tempo. E a irmã Manja foi e falou sobre o tempo. Um dia ele me questionou: cara, você faz várias coisas. Eu falei assim: por que não é para o homem ver? Não é para o homem ver. Se Deus achar graça, de um dia Deus vai mostrar para o Hermes, para qualquer... Ele vai mostrar para as pessoas, mas eu não faço nada querendo que o homem vê. Porque quando você se preocupa em querer saber da opinião alheia sobre o que você está fazendo para Deus, a honra está indo para quem? Para você ou para Deus? Para você. Está certo que a Bíblia fala que Deus ele dá honra para aquele que é um obreiro aprovado. Ele não vai deixar você no anonimato. Mas quando você estiver no anonimato, faça de melhor. Porque muitas das vezes você não vai pregar, você não vai louvar, mas por você fazer em secreto, o Senhor vai te honrar lá no céu. É ou não é? Porque o importante não é estar aqui todo dia louvando. Tem momento que eu estou ali, tem um louvor preparado, sempre preparado. Você sempre tem que estar preparado. Aleluia. Aí o negão chega em mim e fala: negão, com respeito, deixa os outros na frente. Eu vou nas louvas, nós é de casa. Por quê? Porque eu vim desse meio de música, de fama, e deixei tudo isso para poder ser como Dora. Viver pelos que muitas das vezes não vai dar nem importância sobre o que eu vou trazer. Meu coração arde. Antes de eu vir aqui, eu passei na minha vizinha e fui pregar a palavra de Deus com o cunhado dela. Aceitou o Senhor. É isso. Eu estou contando porque está aqui no texto. Mas a honra não é para mim. Então ela é levada no outro quarto. Pedro, ele manda as viúvas sair do quarto. Olha aí. Por que Pedro ele manda sair? Porque a Bíblia diz que, lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, está escrito assim: feche a porta do seu quarto, em secreto fale com o seu Deus, e o seu Deus se revelará para você. Porque muitas das vezes, o que a Bíblia fala é que as viúvas estavam lá chorando. Tem pessoas, por sentir o luto do seu parente, ou de um amigo, ela vai interferir de você fazer a obra. O ruim é você ficar do lado de pessoa que só chora, fica choramingando, falando: olha, ô vida, ô dó. E Pedro tirou, não porque ela não era um importante, mas sim porque Pedro estava ali para um propósito. Fala aí: você está aqui para um propósito. E não pode haver barreira. Nem da minha parte. E nem da parte de ninguém. Dá uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. Esse propósito de Pedro era ir, orar, falar com Deus em segredo, entre ele e Deus e o corpo de Dorcas. E ele, em sua oração, ele profere essas palavras: Tabita, levanta. Olha aí Deus falando:
Igreja, levanta. Vem aqui, levanta a igreja. Tabita, senta. Pedro pega ela pela mão. Sabe o que significa? Eu sou Deus de braço forte. Te pego pelas suas mãos. Te sustento. Obrigado, irmão. Eu te sustento. Porque quando Deus sabe da sua capacidade. Quando você achar que você não vai conseguir caminhar, pesa para o Senhor, Senhor, me sustenta pelas suas fortes mãos. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, ele fala que ele é o Deus que tirou o povo dele da mão de Faraó. Ele vem com o braço forte, ele arranca. E Pedro, ele tomou essa iniciativa. A menina senta. Deus te chamou pela primeira vez, você estava deitado. Há uma etapa. Primeiro, Deus chama você pelo nome. Márcio, fala, Senhor, identifiquei a voz dele. Levanta, eu sento. Deus está falando, levanta. Levanta. Senhor, eu não consigo. Então eu te sustento. Eu te sustento. É que nem um pai, né? Eu vejo esse daqui bajulando os meninos lá. O menino ganha. Ele vai lá e pega. Pega os dois, né? Vai ver que nem quando ele vai mesmo. É assim. Assim Deus faz. Alguns ele pega na mão, né? Se tem as suas meninas, então eu acredito que uma é mais manhosa, você pega no colo, a outra não. Você consegue. Porque tem pessoas que Deus fala, você consegue. Para de chorar. Com outros, Deus ele fala, filhinho, não porque ele não ama o outro, que ele está sendo mais bruto, porque ele corrige aquele que ele ama. Ele sabe da sua capacidade. Glória a Deus. Ele sabe quando você está, para não falar, metendo do louco, ele fala, quando você está ficando muito manhoso. Para de manhã, para de covardia, levanta, ressuscita, sai para fora, glória a Deus, sai para fora, glória a Deus, aleluia. Após ele fazer tudo que Deus ordenou ele fazer, ressuscitar Dorcas, ele chama as viúvas e os santos. A Bíblia fala os santos, não são futebol não, é aqueles que foram separados. Mas o interessante é que quando ele chega na cidade, as viúvas vêm. Tem um pano aí? Tem um pano? Eu vou te usar mesmo. Vem cá. Vem aqui, filho. Hoje eu te chamo de filho. Não, mas esse filho é grande. Esse filho é grande, vai trabalhar. Pega aqui, mostra aí pra mim. Isso é o quê? Isso é o quê? Não, isso aí é as túnicas que Dorca fazia. Quando Pedro chega, elas vão mostrando as túnicas, nós somos vestidos. Isso mostra que lá no livro de Apocalipse, o Senhor vai abrir o... Obrigado pela sua oportunidade, pela sua participação. O Senhor ele vai abrir o livro e vai mostrar o que você fez em vida. O Senhor não vai te desamparar de mão beijada. No grande dia, ele vai falar assim, olha, está aqui, filho, o que você fez em secreto, Dorcas. O que você fez em secreto, minha filha e meu filho. E o interessante dessa mensagem, que Dorcas, ela tinha uma profissão. Fala para o seu irmão, você tem uma profissão. Ser discípulo não é profissão, isso é obrigação. A profissão de Dorcas era ser costureira. Você sabia que você pode salvar vidas através da sua profissão? Não tem gosto nenhum, vai vindo agora. Através de uma agulha. Através de uma agulha. Ela edificou toda uma cidade que estava desprezada através de uma agulha. Vamos dar uma idade para Dorca, entre seus 20 e poucos anos, menina nova, poderia desfrutar, né, da mocidade, mas ela tomava o tempo dela dando esmola. Quando a palavra fala em esmola, não é que ela pegava o restinho e dava lá para o outro, não. Ela fazia um depósito, né, de suprimento, de tudo, e ela dava para o próximo, voluntariamente. E ela ficava noites e noites costurando. Você acha que ela não recebia convite? Vamos ali para o bailão. Cuidado com as pessoas que te chamam com um convite que não é de Deus, você vai ficar lá. Você acha que ela não chamavam ela para poder ir no almoço de
de família, e o almoço não era de um povo cristão, mas ela falava, não, eu tenho que fazer as túnicas, eu tenho que fazer a obra de Deus fora de tempo e dentro de tempo, para alegar o meu Senhor, porque foi uma missão que Ele deu no meu coração, colocou para mim cuidar do próximo. Vale a pena, igreja, vale a pena nós se desfazer de todo o nosso eu, para viver o eu de Deus em nós. Glória a Deus! E muitas das vezes, você não vai ser reconhecido. Às vezes você vai estar fazendo pela pessoa, e a pessoa vai chegar e vai falar assim, olha, eu só quero o que você tem para me oferecer. Nem a sua presença eu queria aqui. Porque muitas das vezes isso acontece até comigo mesmo. Mas quando Deus manda você ir, olha, Ele vai bater com a porta na sua cara, mas aquela filha, eu pago um alto preço por você, então você tem o dever de ir. Quantas vezes eu, irmão Márcio, tá? Eu fui em casas que a pessoa dava tapa na minha cara, tapa literalmente, jogava urina de animal em mim, e Deus falava, vai lá. Eu sentava na calçada, chorava, é que o Benedito não está aqui. Eu sirvo a Deus há 22 anos. Nesses 22 anos, só paulada também. Mas eu sempre, né, Lu? Sempre vou, porque eu sei o valor de uma alma. Essa alma foi a minha. Quando eu estava lá no tráfico, quando eu estava no rap, na fama, só eu sabia as noites que eu ficava, um monte de mulherada nas noites, dinheiro no bolso, e frustração na madrugada. E um dia eu entendi que alguém morreu por mim há mais de 2000 anos atrás e falou, você é meu discípulo. Glória a Deus. Eu fui rejeitado pela minha mãe, eu fui rejeitado pelos meus irmãos, fui jogado de um lado para o outro, mas quando eu entendi que eu fui acolhido por Jesus, eu falei, eu não quero ser só mais um crente, eu não quero mudar o meu guarda-roupa, eu não estou atacando ninguém não, acho lindo, externo, mas eu falei, Senhor, eu desfaço até de roupa social, da roupa do rap, eu faço de tudo, eu quero que o Senhor ponha a roupa celestial dentro de mim. Eu quero não somente ser um crente, eu quero ser um discípulo e fazer discípulo. E essas mesmas pessoas hoje são pastores, são diaconisas. E se eu parasse no meio da caminhada? A Bíblia fala assim, quem irá anunciar o Evangelho? Se você não for, as pedras vão clamar por ti. Quem queria pregar no nosso lugar? Os anjos. O Senhor falou, não, eu capacito o ser humano. Ficar na sua posição, fique na sua. Eu estou levantando um pouco para poder ser doador do século XXI nessa igreja. Glória a Deus! O culto foi decorrendo falando sobre luto, mas a Bíblia fala que até a tristeza, quando Jesus chega, ela solta de alegria. Sabe o que é a palavra solta? É como você que está no campeonato, e como chama aquele? E você está correndo, você vai lançar aquela vara para pular uma etapa. Olha aí Jesus falando, não solte da vara, não solte, vá até o final. E no ponto de partida se lança, pode se lançar. Todo mundo vai dizer que você está louco, que você não sabe o que está fazendo. O importante é você ouvir a voz de Deus, não deixar o cobichão falar antes. Ouvir e falar, Senhor, entendi. Eu vou passar pela fase de crente fanático para ser um discípulo. E não um discípulo onde todo mundo vai bater com os holofotes. Mas um discípulo que vai fazer em secreto. E Dorcas levanta. Após ele fazer a oração, ela levanta. Levanta e é apresentada para as viúvas e para os santos. E a Bíblia fala que Pedro ficou por longos dias na cidade. Já está vindo aí outra revelação. Quando você faz, Deus prepara o banquete. E Ele estica. Se é uma festa com um dia, Ele estica essa festa por longos dias. Porque quando o Senhor está na festa, Ele não faz só um dia. Um casamento judaico é de 2 meses para 3 meses. E o pai da noiva que tem que bancar tudo. É o pai da noiva que, sem o noivo conhecer a noiva, aí já é Deus falando, você não conhece o noivo, mas o noivo te conhece. O pai banca. O pai banca. Ao Senhor falando, eu estou bancando. Eu estou patrocinando. Eu estou chegando com a minha providência.
Não há o que temer. Se eu cuido dos pássaros, eu cuido de você também. Porque as raposas não têm os seus ninhos, as suas tocas, os pássaros os seus ninhos, mas o Senhor também cuida de você. Mas para isso, siga. Mas para isso, seja uma Dorca. Vocês que são jovens, né? Nós todos somos jovens, né? Mas as meninas aí, a menina que está no colo ali, no neném no colo, são bem novas, né? Seriam Dorcas do século XXI. Viu, gente? Isso é uma importância. Por quê? Porque o Senhor, Ele aposta na mocidade. Eu tenho escutado esses últimos dias que essa geração é uma geração, e eu ouvi de crente que essa é uma geração falida, derrotada. E eu falei para o irmão, está repreendido isso daí. Irmão, está repreendido. Sabe por quê, irmão? Porque Davi ele fala, fui moço, hoje eu sou velho, mas eu não vi a minha descendência nenhuma mendigar um pão. Então, desde a mocidade, Deus vem cuidando de Davi. Ele não vai fazer hoje, com a mocidade de hoje, com as Dorcas de hoje, só basta você entender qual é o propósito de Deus na sua vida. O porquê que você aceitou o Senhor como seu legítimo Salvador. Quando você entender isso, você vai entender que você tem uma importância e você tem um chamado. E esse seu chamado não está atrasado. Simplesmente, ele está diante de você. Esse seu chamado está diante da sua vida. Pegue o seu chamado. Não importa se é para trazer uma água, não importa se você vai varrer a calçada da igreja, se você vai soltar um sorriso, o próximo vai fazer careta. Faça, dentro e fora de dentro. Eu gostaria de deixar um louvor para a igreja. Eu ia trazer um louvor falando sobre sementes, mas o Senhor falou assim, olha, quem manda sou eu. Deus está falando de cura, de ressurreição. Primeira ressurreição da sua alma. Se Deus ele quiser curar o físico, Ele cura. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Eu gostaria que você pegasse na mão do seu irmão que está aí do seu lado. Esse louvor tem como tema, toque em Cristo. Um louvor muito particular, onde agora eu tenho uma experiência com esse louvor. Feche seus olhos e medite na letra desse louvor. Se você precisa de uma cura para tua alma, eu te digo, toque em Cristo. Toque em Cristo. Toque em Cristo. Toque em Cristo. Se você precisa de um caminho, seguir um rumo, eu te digo, toque em Cristo. Toque em Cristo. Toque em Cristo. Toque em Cristo. Toda hemorragia, toda conquista.
12 anos ela sofria uma enfermidade. Parecia que ela estava na beira da morte. Mas ela ouviu falar de um Nazareno, Jesus de Nazaré, que ele curava, ele ressuscitava e que ele fazia discípulos. Então ela foi e tocou nas vestes. Ela tocou no íntimo de Jesus. E ao momento que ela fez isso, ela rompeu todas as barreiras. A barreira da medicina. Ela rompeu tudo aquilo que colocaram diante dela, somente para tocar nas vestes. Toque nele, só ele pode te curar. Toque nele, perdoe sem será. Tenha fé, ele quer te ajudar, te ajudar. Porque ele é o Cristo. Toque Cristo, toque Cristo, Você sopra bocas. Porque Cristo traz vida nesta noite. Dá uma salva de palmas para o Senhor. A salva você vai dar uma salva para o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Diga aí, irmão Márcio. Que Jesus continue abençoando sua vida, sua casa, saúde, ministério, parentes. E a sua? E a sua? Só aí, Lu. Deus abençoe, irmão Márcio. Amém, irmãos? A quinta é? Quinta-feira que vem é outro irmão que vai ministrar para nós aqui. Amém? Amém? Amém. Irmãos, chegou o dia da feijoada, irmãos. Sábado agora é o dia da feijoada com propósito. Qual é o propósito dessa feijoada? Fazer o quê? Trocar o filho da igreja. Amém? Amém. Esse piso está velho, já arrumou um piso novo aí para nós dar uma sapateada, tá? Certo? R$30, tá, irmãos? Já quero louvar a Deus, a equipe aí que se esforçou para doar as coisas e para fazer a feijoada. Sábado nós estamos aqui 6 horas da manhã. Fazendo essa feijoada para ver se meio-dia ela já está pronta. Amém, irmãos? Mas não come feijoada, pastor. Não, participa da bênção. Come, pega a feijoada, não quer comer? Dá para mim que eu como ela, não tem problema. Porque você vai participar da bênção aí, ó, de pôr o piso no chão. Amém? Amém. E eu sei que Deus vai abençoar vocês, irmãos. Amém? Deus vai abençoar grandemente. Por você estar querendo adornar a casa do Senhor. Tá bom, irmãos? Mas poderia fazer de uma outra maneira, mas a igreja está com as contas no limite, irmão. Mas deve televisão, deve caixa de som, deve o público. Mas está pagando. Chega aí, o problema não é dever. O problema é dever e não pagar. Tá bom? Se coloca de pé, irmãos.